Amém. Você vai orar, mas o chocolate vai chegar, bendito seja o Senhor. Glória a Deus. E eu com a fé dentro da alma e dentro do coração, meus irmãos, eu falei, filho, o chocolate vai chegar. Eu entrei dentro do quarto dele, encostei na porta e dobrei o meu joelho e abri aquela oração em nome do Senhor Jesus. E logo no começo
Jesus. Não me dê distância, Senhor. Meu filho, ele quer um bombom. Bendito é o Senhor. Santo. Eu não tenho para dar. Faça alguma coisa e o teu nome irá ser glorificado. Foi a minha oração e eu fiquei ali em lágrimas chorando. Confesso para os irmãos, não sei quantos minutos ou horas eu fiquei ali, irmãos. Mas o certo é, irmãos, que eu vi batendo na porta, eu de joelho ainda, e ele olhou para mim, meu filho, e falou: pai, tem gente chamando. Glória ao nome do Senhor. E eu falei: quem é, filho? Pai, eu não conheço, pai. E eu saí na porta, e eram 2 servos de Deus. Paz Deus, amém. Eu saí aqui fora, irmão. E eu saí. Ele falou: irmãos, hoje pela manhã, eu peguei o meu carro, eu estava na Jardim Souza, e o Senhor conversou comigo dentro do carro. Passa no primeiro mercado, compra 5 caixas de chocolate. Aleluia. Glória a Jesus. Leva na casa do meu servo. Quem sabe que hoje o Senhor não vai te dar um presente hoje aqui. Aleluia. Amém, Senhor. Deus é bom. Glória a Jesus. Para trazer uma compra, eu trazia, irmãos. Se fosse para trazer uma parte de dinheiro, eu trazia. Mas a voz só falava 5 caixas de chocolate. Glória a Deus. Falei: Deus sabe de tudo, irmão. Eu entrei, meu filho comeu chocolate, o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Deus fez bastante obra com esse menino, irmãos. Certo dia ele dormia comigo, irmãos. E um dia ele começou a dormir no quartinho dele, e eu estava passando numa prova, numa guerra. Não contava nada para ninguém. O sorriso no rosto, mas só Deus sabia como estava o meu coração. E o Senhor, tem misericórdia, me liberta, Senhor, me liberta. E orando, Senhor, e orando. E um dia, nós fomos deitar, oramos, e ele olhou para mim e falou: pai, hoje eu vou dormir com o Senhor. E eu falei assim: não, filho, você tem a tua cama, dorme na tua cama, no teu quarto. Ele falou: não, pai, hoje eu vou dormir com o Senhor. Aí minha esposa olhou aqui e falou: não tem problema, eu vou dormir no quarto dele, ele dorme com você aí hoje. Eu falei: tá bom. E nós fomos dormir, irmãos. Dado um momento da madrugada, vocês estão na comunhão com o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Um dado momento da madrugada, eu despertei, olhei para o relógio, às 5:03 da manhã. Mas quando eu olhei, ele estava de pé em cima da cama, olhando para mim. Eu olhando aquilo, ele olhava para mim, e ele me saudou com a paz de Deus. Aleluia. Falei: amém, está tudo bem. Falei: graças a Deus, está bem. Ele me disse assim: eu tenho uma espada aqui na minha mão, você está vendo? Eu na comunhão, irmãos, eu não estava vendo, irmãos, mas disse que estava. Eu queria ver aquilo. Sabe por quê? Porque você não pode se mexer, fica bem parado, não se mexa. Eu falava: tá bom. Sabe por quê? Eu falei: fala, filho. Tem uma cobra gigantesca enrolada de você. Senhor Jesus. Eu vou cortar essa serpente hoje, pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Tá bom? Ele tirou aquela espada como fosse de uma bolinha. E ele fazia uns movimentos que não existem na terra. Meu Deus. Quando ele terminou, ele falou assim: pai, a serpente já foi embora. No outro dia eu levantei liberto em nome de Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe, hoje o Senhor vai passar onde o mal está e vai arrancar.
Aleluia. Glória a Deus. Fiz muita obra, irmão, muita obra. Uma última. Vou contar para vocês aqui. Estava numa guerra espiritual, irmãos. Uma guerra espiritual que só Deus sabia. E de uma sexta para um sábado, eu levantei pela manhã. Me despertei, era 15 para 6 da manhã. Me levantei, orei ao Senhor, fiquei sentado na cozinha de casa. E uma voz falava para mim: pega o carro e sai. Eu falava: Senhor, mas para onde eu vou? Para onde eu vou, Senhor? E aquela voz falava: pega o carro e sai. Eu fui até a minha esposa e disse a ela, um carinho, chama ela de filha: filha, eu vou sair, eu vou trazer o pão. E ela falou: mas está tão cedo agora. Eu falei: não, eu vou sair, eu vou trazer o pão, tá bom? Tá bom, tirei aquele veículo da garagem e desci sem destino. Não sabia onde ia. Desci sem destino. E num dado momento eu me dei numa rua, numa esquina de uma rua. E eu parei naquela esquina daquela rua. Já era umas 6h40. E fiquei parado naquela esquina. E uma voz falou assim para mim: desce do carro. Perdoa, irmãos, é o que o Senhor está pedindo para contar. Glória a Deus. Eu desci do carro. Quando eu desci do carro, na esquina, bem na esquina, era um ponto de onde, perdoa a expressão, não sei se eu vou me expressar direito, onde o lixeiro passa e pega os lixos. E estava aquela montanha de lixo. E uma voz falou assim para mim: olha como que a tua vida está. Tua vida está como essa montanha de lixo. E eu concordei com aquela voz. E voltei para dentro do carro novamente. E comecei a chorar dentro daquele carro. Um desespero de alma me tomou. E eu liguei aquele carro. E o Senhor falou comigo: desliga o carro novamente. Eu desliguei o carro, fiquei dentro do carro. O Senhor falou comigo: desce do carro de novo. Eu desci do carro, irmãos, novamente. Fiquei parado naquela montanha de lixo. Vocês creem nisso aqui? Glória a Deus. E a voz que conversava comigo, que vai conversar com nós já, bem. Glória a Jesus. Ela dizia: vai após o lixo. Após o lixo era bem na esquina, após o lixo. Quando eu fui após o lixo, tinha um trabalho bem naquela esquina. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Vocês perdoam o que eu vou dizer aqui. Naquela esquina tinha um trabalho com vela preta, com um animal. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Um prato de barro. Algumas coisas, irmãos. E eu fiquei assustado olhando para aquilo. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falou: presta bem atenção nisso aqui. E eu fixei o olho naquilo ali que estava naquela esquina. Glória a Jesus. Quando eu fixei o olho naquela coisa que estava ali, a minha foto estava embaixo daquele prato. Meu Deus. Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Estava eu, a minha esposa e o meu filho. Santo é Deus. O Senhor falou: eu te trouxe aqui para você quebrar o encanto do diabo. Glória a Deus. O Senhor falou assim: pode quebrar tudo. Quebrei aquilo tudo, tirei foto, mandei para minha esposa. Subi, orei ao Senhor, já estava disposto, irmãos. Mas voltando um pouco atrás, eu peguei aquela foto na mão. E quando eu peguei aquela foto na mão, tinha 2 pontos costurados a minha boca de vermelho. Bendito seja o Senhor. Meu Deus.
Cheguei dentro da minha casa, minha esposa falou: que isso, fique em paz, o castelo de Satanás caiu. Glória a Deus. Eu estava com uma força tão grande, o demônio querendo calar minha boca, mas naquele dia, aleluia, o Senhor preparou da alegria o culto, Deus selou 7 com a promessa. Glória a Deus. Dá glória ao Aleluia. Porque algo que tiver um mal, o Senhor vai arrancar hoje. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que fizeram na tua vida que jogou, o Senhor vai arrancar hoje. Amém, hoje Senhor. eu vou abrir a porta, aleluia, mandar o diabo embora. Glória a Deus. Colocar você em liberdade, cair em cavalo e cavaleiro nessa noite. Aleluia. Colocar você um cântico novo. Dá glória ao teu Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou ter um encontro com você e dizer: o que é teu, e o diabo não vai. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o Senhor vai passar banco por banco aqui, examinando a Glória a Jesus. e dizendo: hoje, se Deus te, aleluia, te visitar, abre a tua boca, que através do teu glória você vai Glória a Deus. libertação para a tua casa. Aleluia. Glória a Jesus. Deus existe, irmão, o nome de Deus está sendo glorificado nessa noite, irmão. Tantas obras Deus fez, irmão, vai uma oportunidade, o Senhor vai me trazer, eu contarei mais uma. Santo é o Senhor.